todos, então, começando mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. E para a gente iniciar aqui o nosso estudo, vamos fazer uma oração. Vou pedir para minha mãe, que está presente aqui, para fazer a oração inicial e a gente começar o estudo de hoje. Com a palavra. Senhor Pai, obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá no dia de hoje para estudarmos a Tua palavra. Palavra essa, Senhor, que nos edifica, que nos aproxima de Ti, meu Pai. Senhor Pai Santo, muito obrigada por se fazer presente nos nossos lares, na nossa nação, Senhor Pai Santo. Nação essa, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, para sermos Teus servos, para levar a Tua palavra, Senhor, até os confins da terra. Te oramos a Ti, meu Pai, por toda a paz do mundo inteiro e muito especial por esse dia contigo, esse momento para falar de Ti. Assim eu oro e que o Senhor também abençoe com o Espírito Santo, Senhor, o Douglas, para que ele venha falar de Ti, Senhor, com sabedoria, capacitado por Ti, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse filho amado. Deus abençoe. Assim é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá hoje estudar sobre o tema qual é o meu propósito de vida? Essa Bom pergunta, dia, na deixa eu verdade... só te falar. Opa. Bom dia, Jana. Bom dia. Eu estava numa reunião com a minha sócia agora, e eu falei da sua reunião e ela quis entrar. Eu passei o link para ela. Pode ser? Convidada. Isso, a Xênia aí, ó, acabou de entrar. Pode compartilhar com quantas pessoas quiser. Aqui a gente está só para estudar a palavra mesmo. A gente está aqui para edificar, né, a palavra do Senhor. Então vamos lá, é bom que ela pega desde o início. Seja bem-vinda, Xênia, também. Deixa eu ver se ela abriu. Às vezes ela está só ouvindo, mas não tem problema. Aqui a gente não tem essa questão de abrir vídeo ou não. Fique à vontade, você. Então vamos lá, o tema é esse. Qual é o meu propósito de vida? E é uma pergunta que, na verdade, ela nos leva a outras questões até mais profundas. A primeira, a gente pode citar, por exemplo, qual é a nossa paixão, a paixão que a gente tem de vida? Quais são meus valores fundamentais? Como que eu posso impactar positivamente uma outra pessoa? O que traz satisfação para mim? O que traz para a minha realização de vida? Qual seria a minha visão de mundo ideal? E na teologia, inclusive, a gente trata essa visão de mundo ideal como cosmovisão, que é a visão do cosmos, a visão do mundo que você tem sobre toda a sua vida, seja na sua relação entre você e Deus, seja na sua relação entre você e os homens, relação familiar ou relação de amizade, não importa o tipo de relação que tenha, ou na própria relação com a natureza, que são 3 relações, inclusive, que a gente chama de ordens de Deus, mandatos de Deus, ou seja, Deus ele ordena que nós nos relacionemos com Ele, com o próximo e com a natureza que Ele criou. Então, sabendo que Deus é o criador de todas as coisas, a gente deve entender esse nosso propósito de vida a partir da visão do que Ele nos dá. O propósito de vida para a humanidade. Daí sim nós vamos compreender o nosso próprio propósito. Então vamos lá embarcar nessa viagem aí, nessa jornada da palavra de Deus. Então, os 2 primeiros fundamentos que a gente tem sobre o nosso propósito é ter comunhão com Deus e glorificar a Deus. São 2 objetivos que a gente tem desde o nosso nascimento. Quando eu digo aqui ter comunhão com Deus e glorificar a Deus, o que a gente pode extrair a partir das Escrituras? Primeiro vamos ler o Salmo lá 73, os versículos 25 e 26. É dito: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. Então aqui o salmista, ele está afirmando primeiro que não há ninguém no céu ou na terra e ele deseja além de Deus. E isso reflete o quê? Uma dedicação exclusiva, uma conexão espiritual com o Senhor.
Esse é o principal mandato de Deus, nos relacionarmos espiritualmente com o nosso ser superior, que é Ele. E o salmista também, ele reconhece essa fragilidade da própria condição humana ao declarar que sua carne, seu coração desfalecem, morrem. Mas em contraste com essa morte espiritual que a gente tem por conta do pecado, obviamente, né, essa fraqueza que a gente tem, ele encontra uma fortaleza. E ele diz: Deus é a minha fortaleza. Então, essa expressão de confiança na capacidade de Deus, ela está em nos sustentar e nos fortalecer, mesmo em tempos difíceis. Então, Deus é a nossa fortaleza. Aqui ele está dizendo, o salmista, né, que Deus é a fortaleza dele, é o quinhão dele para sempre. Destacando que é uma convicção de que essa verdadeira segurança que ele tem é a porção mais valiosa da vida. E ela é encontrada como? Na comunhão com o próprio Deus. Então, esse quinhão para sempre é uma confiança da eternidade. Deus, por meio de Jesus Cristo, nos oferece o quê? A vida eterna. Então, esse é o propósito do nosso relacionamento em ter comunhão com Deus. É um relacionamento eterno, onde Ele é a nossa rocha, onde nele a gente deposita toda a nossa confiança. Também no livro de 1 Coríntios 10, versículo 31, é dito o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, apenas para a gente entender um contexto aqui do capítulo 10, né, de Coríntios, ali Paulo estava discutindo sobre questões relacionadas à liberdade cristã e a maneira como aqueles crentes deviam viver em conformidade com os princípios declarados por Deus. E aí ele chega no verso 31, destacando a abrangência da aplicação desse princípio de vida diária. E ele vai nos explicar qual é o propósito de Deus ter criado o homem. E Paulo começa afirmando aí, primeiro, portanto. Então, quando ele começa, portanto, ele está indicando o quê? Uma declaração que ele está prestes a fazer uma conclusão daquilo que ele discutiu. Ou seja, sobre todos os propósitos da vida, esse é o principal, essa é a conclusão. Então, independente do que os crentes estejam ou estivessem fazendo, seja comer, seja beber, seja uma atividade cotidiana, devem fazê-lo com um propósito claro, para a glória de Deus. Então, o mandamento central do versículo aí, 31, é fazer tudo para a glória de Deus. E isso significa que nós, crentes e cristãos, devemos viver a nossa vida de forma a honrar a Deus em todas as áreas. Seja nas nossas ações, mesmo ações mundanas, devemos refletir a natureza e os valores de Deus. E esse versículo, ele destaca essa importância dessa vida orientada por Deus, onde a gente tem que observar cada decisão, seja grande, seja pequena, ela deve ser tomada com a consciência da presença de Deus, com o desejo de agradar a Deus. Por isso que a gente dá importância à oração. Quando você vai tomar uma decisão, ore primeiro, e aí sim você vai conscientemente, por meio do Espírito Santo, ter a presença de Deus para te guiar, para te orientar. Tomamos decisões erradas, normalmente, quando tomamos ela o quê? De forma rápida, de forma desesperada. E aí a gente acaba tomando ela de forma errada. E ainda que a gente tome uma decisão que a gente possa cair, mas isso, quando a gente olha para trás, depois de um certo tempo, a gente vê que foi um ensino, foi um aprendizado para a gente o quê? Amadurecer. Por isso que o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele sofreu o quê? Previamente a crucificação dele. Quando Cristo virou lá e declarou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, porém não seja a minha vontade, mas a sua. Por isso que nós somos chamados aqui a viver o quê? Em todos os aspectos da nossa vida, permeado por esse desejo de glorificar a Deus. E nós somos chamados o quê? Por Cristo, de luzeiros para a glória do Senhor. E aí, em decorrência disso, tem um catecismo de Heidelberg, né, que é na Holanda, ele traz duas perguntas que são bem interessantes, que eu trouxe aqui para vocês também, que discorre sobre isso, né? Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? E o que você deve saber para viver e morrer neste fundamento? Ou seja, você precisa compreender bem qual é o seu fundamento e você precisa saber de qual modo que você deve
viver nesse fundamento, tanto para a sua vida quanto para a sua morte. Então, se nós devemos viver fazendo tudo para a glória de Deus, o nosso fundamento é Ele próprio, é o próprio Senhor. Então, nós devemos pertencer a Deus em corpo, em alma, na verdade, na vida, na morte. Foi isso que Cristo explicou. Né? Eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que conhecer a Deus em verdade e em espírito, esse sim, de fato... Ixi, acho que eu voltei aqui. Esse sim, de fato, ele vive em Deus. Então, nós não pertencemos a ninguém mais. E nem a nós mesmos. A gente tendo esse olhar, a gente não pertence a nós. Nós pertencemos a Deus. Foi Cristo quem pagou um preço para nos libertar do domínio do pecado. E Paulo traz uma reflexão muito clara sobre isso. Lá em Romanos 6:17, ele diz o seguinte: graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, Paulo diz que nós éramos o quê? Escravos no pecado. Então, quando você é escravo, o senhor, o seu senhor, na verdade, é aquele a quem você serve. Então, se éramos escravos do pecado, a quem nós servíamos? Ao próprio pecado. Isso quer dizer o quê? Aos desejos impuros dos nossos próprios corações. Então, vocês veem que tudo reflete não nas coisas humanas criadas, mas reflete em nós mesmos. Quando somos escravos dos nossos pecados, nós somos escravos de nós mesmos. Por quê? Porque as decisões que a gente toma são baseadas nisso. Mas algo muda. Alguém nos resgatou, né? Alguém voluntariamente decidiu doar a si mesmo para que não fôssemos mais chamados de escravos. E aí nós passamos a ser chamados como no Novo Testamento? Filhos, co-herdeiros, amigos de Deus. Então, quando você lê lá o Antigo Testamento, você vê muito essa reflexão sobre sermos escravos. O exemplo que Deus deu lá no Egito, com o povo judeu iniciando, eles eram escravos. Depois eles foram para a Síria, foram escravos. E assim foram ao longo de todo o período, sendo escravos e libertados por Deus, escravos e libertados por Deus. E aí veio a pedra fundamental, que é a pedra angular, que é Jesus Cristo, para nos libertar. E quando Cristo vem, mudou o termo. Não somos mais escravos, mas sim chamados co-herdeiros com eles, filhos adotivos, né? E quem fez tudo isso foi Jesus Cristo. E é aqui que Cristo vai nos ensinar o nascer de novo, porque é essa transformação com a nova vida em Cristo que é marcada pela obediência. Tá dito aí, ó, em Romanos, vocês eram escravos do pecado, mas agora, contudo, vocês vieram a obedecer, mas vocês obedecem à doutrina do evangelho por meio de alguém, e é por meio de Cristo. Lá no livro de João 5:6, é decretado por Jesus mesmo. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outros termos, esse contraste que ele está fazendo. Olha, se você é escravo do pecado, você é nascido da carne e você será carne. Mas se você é nascido do Espírito, você é Espírito e você foi transformado. Agora você vive da água e do Espírito para a vida eterna. Então Jesus está explicando que a entrada no reino de Deus, ela exige uma transformação espiritual profunda, uma experiência que ele chama de novo nascimento, de nascer de novo. Aqui no capítulo 5, Jesus está conversando com Nicodemos, inclusive, que era até um mestre da lei. Então, essa expressão nascer de novo se refere a essa transformação espiritual que ela acontece quando alguém aceita Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, envolve uma mudança radical na vida da pessoa, uma renovação interna pelo Espírito Santo. Então, nascer de novo, e tanto da água quanto do Espírito, vai simbolizar tanto a purificação da pessoa, por meio do sangue de Cristo, quanto a renovação pela água, simbolizando o quê? A própria palavra de Deus. E justamente a regeneração, que ela é firmada em quem? No próprio Espírito Santo, quando Cristo diz: eu subirei ao Pai, mas eu derramarei sobre vocês, né, a Pentecostes, derramarei sobre vocês o quê? O Espírito do Consolador. Estará com vocês o Espírito do Consolador. Então, quando nascemos nessa nossa vida terrena, a gente depende de quem? De Deus, do Criador. Ele precisa nos trazer a esse mundo. Mas nós nascemos escravos do pecado.
E aí nós precisamos o quê? Para entrar na vida eterna, nós precisamos de algo transformador, que é esse nascer de novo. E a gente não consegue nascer de novo por nós mesmos, por vontade própria. A gente precisa de um resgate, a gente precisa de um salva-vidas, né? E este é o Senhor Jesus. Por isso que ele é o nosso fundamento, tanto na vida, lembra a pergunta de Odenberg, qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 3, 23, ele vai dizer, e vós de Cristo sois e Cristo de Deus. Então ele está reforçando o quê? A conexão vital, a conexão necessária entre os crentes e Cristo. Enquanto também está destacando o quê? A posição divina de Cristo, dele ser Deus. Então ele é o único fundamento, tanto na vida quanto na morte. Por isso que ele diz, né? Aquele quem perder a sua vida em favor de mim, achará. Por quê? Porque se você perde a sua vida mundana, você é transformado e você recebe qual vida? A vida eterna. Mas se você não recebe, você não é transformado e então você não tem a vida eterna. E a segunda pergunta é, beleza, então já que a gente já sabe que o nosso fundamento é Jesus, o que a gente deve fazer para viver neste fundamento? O que a gente precisa fazer? Então, 3 coisas devem ser feitas para você viver e permanecer nesse fundamento. O primeiro é reconhecimento, ou seja, reconhecer os nossos pecados. E isso envolve uma compreensão sincera da nossa condição espiritual. Você deve confessar os seus pecados a Deus, você deve reconhecer a necessidade contínua do perdão e dessa transformação por meio de Jesus Cristo. Esse é o processo marcado por uma pessoa humilde, com arrependimento sincero, com uma busca por uma vida alinhada com os princípios divinos. A gente vai ter tribulações, mas quando você ora a Deus, Deus vai te guiar para o caminho correto, Deus vai te guiar para este lado. Por quê? Porque a gente ainda vive uma vida que é pregada pelo bem e o mal. A árvore do conhecimento nos trouxe isso, a posição de escolhermos certo e errado a todo momento. Então, se nós temos essa decisão em nossas mãos, a gente acaba muito mais errando. Por quê? Porque a gente não compreende todas as coisas. Nós somos apenas criaturas. Mas uma vez que levados por meio do Espírito Santo, com certeza nós temos a verdade. Por isso que Cristo diz, eu sou a verdade. Então, toda vez que você fundamentar a sua decisão nele, você escolhe a verdade. Você fundamentou em você mesmo, você não escolhe a verdade. Em Mateus 9, 12, por exemplo, Jesus vai declarar lá no versículo que ele é o que? Médico dos pecadores. É ele quem cura os pecados. Em João 9, 41, Jesus vai afirmar que nós estamos o quê? Numa cegueira espiritual, que é ele quem traz luz aos nossos olhos. Lá em Romanos 3, 10 também, Jesus nos ensina a reconhecer os nossos pecados, confessando eles a Deus. Em 1 João 1, lá nos versos 9 e 10, Jesus vai explicar que, ao admitirmos esses nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo para perdoá-los. E ele não só nos perdoa, mas como ele purifica. O segundo ponto aí é o quê? De viver uma vida permanente no fundamento que é Jesus Cristo, é quanto ao direcionamento. Uma vez que você reconheceu, sou pecador, agora você precisa saber como sou salvo desse pecado e dessa miséria. Então, de forma bem direta mesmo, a salvação ela envolve o quê? Arrependimento, fé em Jesus Cristo como único Salvador, reconhecimento da exclusividade de Jesus Cristo como seu Senhor para a salvação, a obra transformadora do Espírito Santo na vida daqueles que creem. E tudo isso é um ato de graça de Deus, incluindo o seu perdão, sua justificação, a promessa de uma vida eterna. Lá em Lucas, no capítulo 24, Jesus vai afirmar que esse arrependimento e o perdão dos pecados, ele será pregado em nome dele, será pregado a todas as nações. No capítulo 17 de João também, ele declara que a vida eterna é o quê? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo enviado por ele. Ou seja, você vê que a todo momento ele aponta para ele como relacionamento. É ele o nosso fundamento. Em Atos 4:12, ele afirma que não há salvação em nenhum outro além de Jesus Cristo. Não há salvação. Então, se você não crê em Cristo como Messias, se você não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, infelizmente você está direcionado para a morte eterna. Lá no primeiro capítulo também de Coríntios,
Desculpa, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. Paulo também, ele está ali explicando para alguns crentes que eles foram lavados, eles foram santificados, eles foram justificados em nome de Jesus Cristo e por meio do próprio Espírito Santo. E isso que Paulo está explicando ali é que a obra de Deus ela é completa. Que Deus ele não salva a gente apenas, ele limpa. E Deus não apenas limpa a gente, ele purifica. E Deus não apenas purifica a gente, ele glorifica com a mesma glória que ele deu a Jesus Cristo. E por fim, viver nessa vida, nesse fundamento que é Jesus Cristo, é uma gratidão. Ou seja, você reconhece o seu pecado, você sabe para onde direcionar o seu pedido de salvação, então você precisa fazer algo, agradecer, é a gratidão. A gratidão pela salvação, ela é manifestada em cada um de nós pelo estilo de vida que glorifica a Deus. Olha a gente voltando para o próprio fundamento da gente, ou seja, a gente manifesta a nossa gratidão a Deus, o quê? Dando glória a Ele mesmo. Envolvendo o quê? Adoração a Ele, obediência, serviço, estudo das Escrituras, testemunho transformador perante outras pessoas. É uma resposta ativa que a gente tem que ter. É uma resposta contínua sobre a graça, sobre o amor de Deus revelados na salvação. Por isso que Ele diz para a gente, ide pregar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ide pregai que eu sou Salvador. Pregai que eu sou o Criador, que eu sou o Deus eterno. No Salmo 50, ele diz que a nossa gratidão ela é expressa através desse relacionamento com Deus, invocando o nome dele. Então, quando a gente ora invocando o nome dele, ele transforma a nossa vida. Quando a gente invoca seu nome, a todo momento ele está fazendo essa transformação. Em Mateus, lá no capítulo 5, diz que quando a gente brilha como luz do mundo, por meio das nossas obras, a gente está demonstrando que a nossa vida foi transformada por meio da salvação, por meio de Jesus Cristo, porque essas obras de fato não são nossas. Na verdade, nós somos o quê? Instrumentos. E aí isso é dito aonde? Lá em Romanos, no capítulo 6, que é, uma vez que você é transformado, a gente luta, a gente não pode mais permitir que o pecado reine em nossos corpos. Então a gente deve o quê? Nos oferecer como instrumentos da justiça de Deus. E esses instrumentos é o quê? A gente firmar boas obras, não em nosso próprio nome, porque a glória não é nossa. Como eu disse, o propósito é dar glória a Deus. Então, se eu faço algo de bom, não é eu, Douglas, que fiz. É o Espírito que age por meio de mim quem faz esta obra. E em Efésios 5, no capítulo 5, lá vai explicar que nós devemos o quê? Discernir o que é agradável ao Senhor. E como que a gente faz esse discernimento? Estudando as Escrituras. Ou seja, buscando constantemente fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi declarada por Cristo, lá em João, no capítulo 17, que é o quê? Conhecer ao Senhor como seu único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é a vontade de Deus. Então, Deus, ele quer o nosso coração. Vocês veem que ele quer o nosso coração para qual fim? Para glorificar a ele mesmo. E qual é a conclusão com base nesses propósitos, nesse fundamento que a gente falou até esse momento? Tanto o propósito quanto a aplicação para a nossa vida. O primeiro é o quê? Autoconhecimento e propósito de vida, ou seja, a gente deve refletir sobre nossas paixões, sobre os nossos valores, o impacto positivo na vida dos outros, satisfação pessoal e visão de um mundo ideal fundamentados na cosmovisão à luz da visão de Deus, ou seja, a nossa visão de mundo ela deve sempre ser pautada naquilo que a Escritura traz para a gente. Outro ponto é o conhecimento da vontade de Deus, ou seja, reconhecer que a vontade de Deus é conhecer a Ele próprio. Então, a nossa busca ela deve ser a compreensão. Qual é a visão de Deus? Está escrito na Escritura. Qual é o propósito da humanidade? Está escrito na Escritura. Que é o quê? Dar glória a Deus, para a gente entender o nosso próprio propósito de vida. Então, Deus não quer que você abdique da sua vida secular, do seu trabalho. Eu sou advogado, então Ele não quer que eu abdique do meu propósito, que eu vim para também ter essa advocacia na minha vida. Mas que dentro da advocacia eu pregue ainda a glória para Ele. Então, esse deve ser o fundamento. Se você, a Joana, é psicóloga, então, dentro da psicologia, ela tem que buscar o quê? Fazer também a vontade de Deus, que a vontade de Deus é não só a técnica científica que você leva ao seu paciente, mas é o conhecimento espiritual da vontade de Deus. Por quê? Porque se Deus é o nosso médico,
ele é o médico dos médicos. Então, é ele quem traz a cura, de fato, para todas as pessoas. Ele leva uma cura para a vida eterna. A gente leva uma cura apenas ali momentânea. Eu resolvo um processo ali apenas momentâneo. Resolvido, está resolvido ali para a pessoa. É uma vida ali, uma questão patrimonial. Mas, no caso, não. Jesus, ele traz uma vida para a vida eterna, que a gente é só passageiro, né? Muito rápido. Outra conclusão que a gente pode ter são os objetivos primários da nossa vida. Ou seja, desde o nosso nascimento, nossos objetivos sempre são e sempre serão ter comunhão com Deus e glorificar a Deus. Esse é o objetivo fundamental que direciona as nossas ações e direciona as nossas decisões. Nós devemos ter um relacionamento exclusivo com Deus também. Nossa dedicação deve ser exclusiva a Deus. Expressa o quê? Nessa profunda conexão espiritual, refletida o quê? Na própria centralidade da palavra de Deus em nossas vidas. É ela quem nos guia. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, na verdade, mais a gente está compreendendo os ensinamentos que ele traz para a nossa vida. Mas sempre lembrando do fundamento principal, que é o que? É o nosso coração que ele quer. Ele quer o nosso coração para a própria glória dele, para que a gente seja luzeiro, refletindo a glória dele. Então, se fazemos algo de bom, é para a pessoa vir, nossa, você é muito bom. Não, não sou eu que sou bom. O Espírito que age por meio de mim é que é bom. Venha conhecer a Deus, que aí você vai ver quem realmente é bom. Por isso que o próprio Jesus disse, bom é apenas Deus, nós somos apenas instrumento dele. Outra conclusão é nós lembrarmos da dependência e confiança em Deus. Devemos reconhecer nossa fragilidade humana, assim como uma criança, para que nós possamos o quê? Encontrar a fortaleza em Deus. Ele é a nossa fortaleza, como o salmista disse, né? Então, é a confiança na capacidade de Deus sustentar e fortalecer, mesmo em tempos difíceis. Está tendo dificuldade? Ore ainda mais a Deus. É nesses momentos que ele se apresenta ainda mais para a gente, ele se revela ainda mais para a gente. Outra conclusão é o nascimento de novo e a transformação. Reconhecer essa necessidade que a gente precisa nascer de novo. Uma transformação espiritual por meio da fé em Cristo. Isso implica o quê? Você abandonar a escravidão do pecado. Você viver como filho de Deus, amigo de Deus, uma vida em conformidade com os princípios do próprio Evangelho. Outra conclusão, reconhecer os seus pecados. Agradecer a Deus pela salvação, a reconhecer os nossos próprios pecados. É um arrependimento. Então, nós devemos o quê? Ser humildes, arrependermos, buscarmos continuamente uma vida alinhada com os princípios divinos. Outra conclusão, gratidão pela salvação. Você deve expressar gratidão a Deus pela salvação por meio do estilo de vida que você tem. Mas o estilo de vida que você tem deve ser voltado para a glória de Deus. Adoração, obediência, serviço, estudo das escrituras, testemunho transformador para outras pessoas. E esses são modos de você expressar essa gratidão a Deus, pregar a palavra dele a todo momento. Viver de acordo com o fundamento em Cristo. Então, nosso fundamento é Cristo. Devemos viver de acordo com o que ele fez, o que ele determinou para todos nós. Se você for ler lá Mateus, no final ele diz, né, após o ir de pregar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí ele diz, cumprindo todas as coisas que vos tenho dito. E o que são todas as coisas? É todo o evangelho dele. É isso, você viver em obediência a ele, é você cumprir todo o evangelho dele. Glorificação de Deus em tudo. Né? Por fim, a conclusão é viver para a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. Seja na ação que é realizada com o propósito de refletir essa natureza, esses valores que são alimentados por Deus em nós. Então, glorificar a Deus, ele não se limita ao ambiente apenas da igreja. Cada dia é uma oportunidade para adorar e glorificar a Deus por meio de nossas escolhas e ações diárias. Você passa muito mais tempo, inclusive, fora da igreja do que dentro da igreja. Então, esse tempo que você tem fora, seja com amigos, seja com a esposa, marido, não importa, com filho, utilize ele sempre para não se limitar a glorificar a Deus. Viver para a glória de Deus também implica adoração contínua. Significa que nossa vida é, sim, um reflexo constante de quem Deus é e o amor dele dado por nós. Quando as pessoas veem a mudança na sua vida, de fato, aquilo ali vai instigá-las a elas também sentirem aquele amor.
e elas vão buscar. Por quê? Porque aquilo ali transformou a sua vida. E glorificar a Deus também envolve tomar decisões éticas, decisões morais, em conformidade com os princípios que estão na palavra de Deus. Isso inclui integridade, honestidade, justiça em todas as interações que você tem na sua vida. Uma vida que glorifica a Deus também é um testemunho para outras pessoas. As nossas ações devem o quê? Inspirar, devem apontar para a transformação que ocorre. É a pessoa vir te perguntar o que você está diferente. Você falar, não, a diferença na minha vida é um nome, é Jesus Cristo, é Deus. Ele mudou a minha vida. Glorificar a Deus também, podemos citar o relacionamento que reflete esse amor, que reflete a bondade de Deus, glorificando o próprio caráter dele. Isso inclui o quê? Tratarmos os outros, né, o nosso próximo, com respeito, com paixão, com perdão. Devemos buscar essa unidade, essa paz. Deus, ele é 3 em um só, e ele declara tudo isso. Ele diz que nós somos o povo dele. O povo, quando ele diz, inclusive, Israel, que é chamado o próprio povo, ele não está dizendo exclusivamente os judeus, que ele diz que o verdadeiro Israel é aquele que crê na palavra dele. É você expressar na prática a glorificação do nome dele. Que ele é o Deus da paz, que ele é o Deus da harmonia. Reconhecer que tudo que temos, incluindo nossos dons, incluindo nossos talentos, tudo isso é uma dádiva de Deus. Glorificar a Deus envolve você pegar esses seus talentos, pegar esses seus recursos de forma sábia, com sabedoria, para o benefício de outras pessoas, dando glória a Deus. Muitas pessoas até citam, não, a música aqui eu acho que é do diabo. Mas isso é totalmente uma mentira, porque se Deus é criador, tudo é para a glória dele. Então a música deve ser de louvor a ele e não utilizada para outros fins. Por isso que nós devemos usar esses nossos dons para servir uns aos outros e contribuir para o quê? Para a expansão do reino de Deus. Essa é uma forma de prática de glorificação ao nome dele. Glorificar a Deus envolve também buscar o quê? Excelência em nosso trabalho, em nosso estudo, em nossas atividades diárias, ou seja, um compromisso com a honra de Deus em cada tarefa que você realiza. Então, quando está fazendo sua atividade, pense, bem, vou fazer isso daqui para Deus. Você vai ver que você buscará fazer da melhor forma possível. E agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Isso também vai trazer uma atitude de glorificação a Deus. Isso vai revelar tanto a confiança que você tem no plano divino, quanto a providência para os meios que você vai chegar àquele resultado. E viver contente com o que nós temos. Devemos confiar em Deus para suprir todas as nossas necessidades. Cristo mesmo disse, né? Se ele alimenta até os passarinhos, que dirá alimentar os homens? Ele próprio alimentou. E aquele exemplo que ele fez da multiplicação dos pães e peixes, o exemplo do maná caindo do céu, foi só um exemplo seguinte. Esse daí é um alimento para a vida terrena, mas ele é a água viva, ele é o alimento, ele é a carne que nos traz a vida eterna, o alimento eterno. Então, glorificar a Deus inclui, em especial, você compartilhar sua fé de maneira clara, de maneira corajosa, não apenas em palavras, mas principalmente em ações que confirmam que a sua confissão é a mesma confissão da palavra de Deus, de Cristo. E, por fim, para deixar uma conclusão sobre isso daqui, eu escrevi o seguinte aí, ó. Ao vivermos para a glória de Deus em todas as áreas da vida, estamos participando ativamente na revelação do caráter de Deus ao mundo. É uma jornada contínua de aprendizado, crescimento e transformação, onde cada decisão e ação são moldados pelo desejo sincero de honrar e glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Essa abordagem abrange a totalidade da vida e reflete uma busca constante pela semelhança com Cristo em nosso viver diário. Então, em resumo, é você ativamente refletir o caráter de Deus por meio das obras. Você transformado, glorificar a Deus. E na totalidade da sua vida será expressada quando você se assemelhar com Cristo, porque nós fomos feitos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então, nós devemos refletir essa semelhança com Cristo. E para concluir, vou repetir o 1 Coríntios 10:31, que é o fundamento desse estudo de hoje. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Aqui eu acabo o estudo. Eu vou parar só a gravação, e aí quem tiver dúvidas,
fique à vontade.